Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Luiz Felipe. Toda mãe tem uma frase para pôr medo no filho, para fazer ele obedecer. Cuidado com o homem do saco, não fale com estranhos. A da minha mãe, dita com uma seriedade que me gelava os ossos, era: na volta da escola, não pare para ninguém, e se vir um carro preto parado, atravesse a rua e reze. Eu cresci aqui, em Paraíso do Tocantins, nos anos 90. Naquela época, a cidade era menor, parecia mais segura. Eu achava que o aviso da minha mãe era besteira, coisa de adulto querendo assustar criança. O maior perigo que a gente conhecia era ralar o joelho no asfalto. Eu estava terrivelmente enganado. Aconteceu numa manhã de setembro de 1994. Eu tinha 10 anos. Estava indo para a escola com meus 2 melhores amigos, o Ricardo e o André. A manhã estava estranha, escura, mesmo depois das 6. O céu nublado e uma névoa densa e baixa cobriam a cidade, abafando os sons. O mundo parecia menor, mas fechado. Para chegar à escola, a gente precisava passar por uma ponte pequena sobre um córrego, um lugar que todo mundo chamava de bueiro. Era escuro, úmido e um pouco assustador. E foi lá que o vimos. Parado do outro lado da ponte estava um carro, um Opala preto, brilhando como se estivesse molhado, mesmo sem chuva. Impecável. Parecia fora do lugar, fora do tempo. Passamos por ele, olhando de lado, curiosos. Foi quando ouvimos aquele som elétrico e suave de um vidro elétrico baixando. Olhamos. A janela do passageiro estava aberta, e de dentro, uma mão se estendeu. Era uma mão pálida, usando uma luva branca e perfeitamente limpa. Limpa demais para um lugar úmido como aquele. E na palma da mão, um punhado de balas coloridas e brilhantes. Uma voz calma e suave veio de dentro do carro. Doces para os meninos bons. O André parou, mas eu o puxei. O aviso da minha mãe gritava na minha cabeça. O medo antigo e irracional tomou conta de mim. "Vamos embora, Ricardo!" eu gritei. Mas o Ricardo, ele estava paralisado, hipnotizado pelas balas. Eu o chamei de novo, mas ele não me ouviu. Eu fui um covarde. Eu corri. Corri como se minha vida dependesse daquilo, e talvez dependesse. Olhei para trás uma última vez, e a última imagem que tenho do meu melhor amigo é ele dando um passo hesitante em direção à porta aberta do Opala preto. Depois, a névoa engoliu a cena. Ricardo nunca mais foi visto. A polícia procurou, investigou. Ele se tornou mais um número, uma criança desaparecida. Mas eu sabia o que tinha acontecido. E a culpa por ter corrido, por tê-lo deixado para trás, se tornou uma sombra que me acompanhou por 30 anos. Até ontem. 30 anos se passaram. Eu me tornei um homem, um pai. E ontem de manhã, eu estava levando meu filho de 7 anos para a escola. O dia estava nublado, com uma névoa baixa. E ao me aproximar do bueiro, meu sangue virou gelo. Parado no mesmo lugar, um Opala preto. Não um parecido, o mesmo. Sem um pingo de ferrugem, com a pintura brilhando como se tivesse acabado de sair da concessionária em 1994. O pânico e a raiva de 30 anos explodiram dentro de mim. Não era mais medo, era ódio, era minha chance de ter respostas, de ter vingança pelo Ricardo. Travei as portas do meu carro. "Filho, não saia daqui por nada", eu disse, com uma voz que não parecia a minha, e saí. Corri na direção do meu pesadelo. Cheguei ao Opala e puxei a porta do passageiro com toda a minha força. Ela se abriu sem resistência. O cheiro me atingiu primeiro. Um cheiro doce, enjoativo, de açúcar velho e de carne podre. Um cheiro de morte querendo se passar por festa.
Meu olhar varreu o interior do carro. O banco de trás estava forrado com roupas de palhaço, coloridas e sujas. E no meio delas, espalhados como se fossem confeitos, havia doces, pirulitos, balas. E misturado aos doces, eu vi um pedaço de tecido da camisa do uniforme da escola que a gente usava. Um tênis All-Star pequeno, sem o pé dentro. E pedaços de ossos, pequenos, demais, brancos e limpos. Virei-me e vomitei na beira da estrada. Peguei meu celular tremendo e liguei para a polícia gritando que tinham achado o carro, que o assassino do Ricardo estava ali. Fiquei parado a alguns metros, sem nunca tirar os olhos do Opala, esperando. Quando a viatura chegou, eu apontei. É ali, aquele Opala. O policial me olhou com pena e confusão. Senhor, que Opala? Não tem carro nenhum aí. Eu olhei de novo. O lugar estava vazio. Onde o carro estava segundos antes, havia apenas o asfalto molhado pela névoa, sem marca de pneu, sem vestígio. Ele tinha simplesmente desaparecido. O carro preto não é só uma história para assustar a criança. Ele é real, ele é paciente e ele espera. Eu não sei o que ele é, se é um demônio, um portal ou só o mal sobre rodas. Eu só sei que ele ainda está ali, naquela ponte, esperando. E de vez em quando eu passo por um lugar escuro e sinto aquele cheiro doce e podre no ar, eu acelero, porque eu sei que para ele, 30 anos não é nada, e ele nunca se esquece de um rosto que escapou. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Isabela. Eu sempre amei a história. Por isso, trabalhar em um antiquário em Paraty era o emprego dos sonhos. Cada objeto que chegava era um portal para outra época, um cemitério de objetos com alma. Eu só não sabia que algumas almas não gostam de ficar quietas. Tudo começou quando recebemos o lote de uma antiga fazenda de café de Vassouras, e no meio de pratarias e móveis de jacarandá estava ele, um anel. Era de prata escurecida, todo trabalhado com desenhos de folhas e grãos de café. E a pedra não era ônix, nem turmalina. Era uma pedra preta, fosca, que parecia sugar a luz. E era estranhamente morna ao toque. Meu chefe, seu Afonso, um homem que entende de energias, me avisou. Cuidado com essa peça, menina. Tem joia que guarda mais que beleza. Guarda memória. E a memória dessa aí não me parece feliz. A atração foi mais forte que o bom senso. Naquela tarde, sozinha na loja, eu o coloquei no dedo anelar da minha mão direita. Ele deslizou como se fosse feito para mim. E então não saiu mais. Tentei com água, sabão, nada. Ficou preso. Decidi deixar para lá. Talvez com o frio da manhã meu dedo desinchasse. Naquela noite, os pesadelos começaram. Eu não era eu. Era uma mulher numa casa grande, usando um vestido de seda e sentindo uma arrogância, um desprezo por tudo e todos que me gelava por dentro. Acordei com meu dedo latejando, uma dor fria que vinha do osso. E então a unha começou a mudar. Na primeira semana notei que a unha daquele dedo crescia mais rápido que as outras. Na segunda ela estava visivelmente mais grossa e uma mancha escura, quase roxa, apareceu na base dela. Na terceira semana o horror se instalou. A textura mudou. A unha não era mais lisa, tinha umas ranhuras finas, e a superfície ao toque era estranhamente macia, como um veludo puído e velho. Junto com a mudança física vieram os pensamentos. Pensamentos que não eram meus. Um impulso de empurrar uma senhora na rua, um flash de raiva assassina quando um cliente foi rude. Eram ondas de crueldade que subiam do meu dedo e inundavam minha mente por um segundo, antes de eu conseguir lutar contra elas. Desesperada, fui a um joalheiro para que ele serrasse o anel. A serra de alta rotação dele mal arranhou o metal, antes de a lâmina se estilhaçar. O homem, assustado, me devolveu o dinheiro e disse que não tocaria mais naquela coisa.
Eu precisava saber. Voltei à loja e procurei os documentos da herança. O anel pertenceu a uma baronesa de café, chamada Marília de Vasconcelos. Passei dias nos arquivos da cidade, lendo jornais e diários do século XIX. E eu a encontrei. Ela era uma figura infame em sua época, conhecida por sua beleza e por sua crueldade sádica com seus escravos. E ela tinha um apelido: Sinhá Marília, a unha de veludo. Os relatos descreviam como ela tinha uma única unha, na mão direita, que era longa, escura e com uma textura aveludada, e que ela usava para marcar e torturar as pessoas. A lenda dizia que a unha não era dela, era uma maldição, rogada por uma feiticeira escravizada cuja filha, a Sinhá Marília, tinha matado. A maldição dizia que a crueldade dela sobreviveria ao seu corpo. Foi aí que eu entendi. O anel não carregava o fantasma da Sinhá Marília, ele carregava a praga. Ele era a semente da unha de veludo. O anel que ela usava no dia da maldição se tornou o vaso, o portador. E o meu dedo se tornou a terra fértil onde a maldição estava brotando de novo. Não é uma possessão, é um enxerto, um membro fantasma que está se tornando real, se alimentando de mim. O anel está lentamente transformando o meu dedo numa réplica do original, e a cada dia que a unha cresce, os pensamentos e a maldade da Marília se tornam mais fortes dentro de mim. As pessoas colecionam antiguidades pela história, mas algumas histórias não querem ser lembradas, elas querem ser repetidas. Eu não sei quanto de mim ainda resta. Hoje tive que começar a usar luvas para trabalhar. A unha está longa, escura, e os pensamentos estão cada vez mais altos. Eu me olho no espelho e me pergunto: quem vai acordar amanhã? Eu ou a dona da unha? Ou o que quer que sobre de nós duas? Terceiro relato. Boa noite, seu Jonas. Meu nome é Bento. Eu nasci e me criei na beira do Rio São Francisco, aqui perto de Pirapora, em Minas. Pra gente que é barranqueiro, o Velho Chico não é só um rio, é uma entidade. Ele dá o peixe, dá a vida, mas também cobra o respeito. E o dono do respeito dele tem nome: Caboclo d'Água. Meu pai, seu Zeca, me ensinou desde menino. Antes de botar a canoa na água, ele dizia: você pede a bênção. E todo santo dia ele derramava um gole de cachaça na correnteza e dizia: com sua licença, meu velho, que hoje o dia seja de peixe, não de susto. Nós vivíamos da pesca, em paz com o rio. Até que a gente grande chegou, uma empresa de pesca de fora, com os barcos de alumínio que roncavam como onça brava, cheios de sonar e rede de arrasto. Chegaram querendo ser os donos do rio. O gerente deles, um paulista de fala alta e relógio caro, riu na cara do meu pai quando ele tentou avisar. Essa terra precisa de progresso, não de superstição. Ele disse e cuspiu um chiclete na água. Meu pai só olhou para ele, baixou a cabeça e falou para mim: o velho Chico não gosta de cuspe de gente arrogante. E o rio começou a dar aviso. As redes de arrasto deles apareciam rasgadas, num rasgo de força bruta, como se um urso tivesse brincado com elas. Os motores potentes dos barcos morriam do nada, sempre nos poços mais fundos, e eles ficavam horas à deriva. Um dia, uma das lanchas deles apareceu virada na margem, com 3 marcas de garras fundas no casco de alumínio. Eles culparam a gente, os pescadores locais. Disseram que era vandalismo. A tensão na beira do rio podia ser cortada com faca. Até a noite do juízo final. Eu e meu pai estávamos recolhendo nossas redes na boca da noite. A água estava lisa como um espelho escuro. Foi quando vimos o barco maior da empresa, o do gerente, parado no meio do remanso do defunto, um lugar que até os mais corajosos evitam. De repente, a água ao lado do barco deles começou a ferver, a borbulhar, como se uma panela gigante tivesse no fogo lá embaixo. E a coisa subiu. Não era homem, não era macaco, eram os dois e mais um pouco. Atarracado, musculoso, com um corpo coberto de um pelo escuro e liso, escorrendo um lodo verde. E no meio da testa, um olho só, um olho vermelho, grande como um pires que não piscava. Um olho de puro ódio antigo. Ouvimos os gritos de pânico.
A criatura se agarrou na borda do barco de alumínio com as duas mãos com garras e, com um urro que fez as barrancas tremerem, virou o barco como quem vira uma folha de papel. Os homens caíram na água escura e a criatura sumiu nas profundezas, tão rápido quanto apareceu. Nós corremos para ajudar. Conseguimos tirar 3 homens da água, em pânico. Mas o gerente, o paulista, desapareceu. Encontraram o corpo dele na manhã seguinte, preso numas pedras rio abaixo. Não havia marcas de violência, apenas os pulmões cheios d'água. Ele tinha se afogado. Mas sobre o peito dele, arrumadas de um jeito que não era natural, que nenhuma mão de gente faria, estavam 5 pedras do rio, lisas, escuras, quase pretas, brilhando com a água. Elas formavam um padrão, como uma estrela torta. Eu perguntei ao meu pai o que aquilo significava. Ele acendeu seu cigarro de palha, olhou para a correnteza e disse com a voz mais séria que eu já ouvi: "Ui, isso é a assinatura dele. O caboclo d'água não é só um bicho, meu filho. Ele é o guardião. Ele não mata por raiva, não. Ele executa a sentença do rio. Aquele homem, meu filho, ele não foi atacado. Ele foi julgado e foi condenado." Meu corpo inteiro se arrepiou. As redes rasgadas, os motores parados não eram ataques, eram avisos. E como os avisos foram ignorados, veio a sentença final. As pedras no peito do homem não eram um acaso, eram o selo do julgamento, o carimbo do Tribunal do Rio, para que todos os outros vissem e entendessem. A empresa foi embora na mesma semana, deixando para trás barcos e redes. E o silêncio voltou para as barrancas do velho Chico. Até hoje, quando eu jogo minha dose de pinga na água, eu não peço por boa pescaria. Eu peço licença, porque eu aprendi que o maior perigo do rio não é a correnteza nem a piranha. É ser julgado culpado pelo que mora no fundo. Quarto relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Fernando. Eu trabalhei por um tempo como recepcionista em um hotel fazenda, em Goiás. Um daqueles lugares que são lindos demais nas fotos, mas que, ao vivo, tem um silêncio pesado, antigo. Fui lá que aprendi que nem toda alma de criança que fica para trás é inocente. No meu primeiro dia, a gerente, Dona Elvira, me deu as instruções. No final, ela baixou a voz e me deu a regra mais importante e mais estranha. Fernando, aqui nós temos um hóspede permanente, um menino. Você talvez o veja pelos corredores. Se vir, não fale com ele. Não olhe nos olhos dele. Apenas finja que ele não existe. Limpe a bagunça que ele fizer e siga seu trabalho. Ele só quer a atenção. Se a gente ignora, ele se cansa e vai embora. Eu achei que era um teste para novatos. Mas na mesma noite, eu o vi. Parado no fim de um corredor longo e mal iluminado, estava um menino de uns 7 anos, vestindo uma roupinha antiga, de suspensórios. Ele tinha um sorriso no rosto, mas era um sorriso que não chegava nos olhos escuros e velhos demais para uma criança. Ele ficou me encarando por um minuto e depois, simplesmente, se desfez no ar. Eu entendi que a regra era séria e logo entendi o porquê. As brincadeiras dele eram cruéis. O saleiro aparecia trocado com um açucareiro no café da manhã dos hóspedes. A sela de um cavalo era afrouxada o suficiente para quase derrubar um cavaleiro. Portas dos quartos eram trancadas por fora no meio da noite, gerando pânico. E a reação da equipe era sempre a mesma. Um suspiro cansado, um pedido de desculpas ao hóspede e um olhar de aviso para mim, para que eu ficasse quieto. Vivíamos em uma conspiração de silêncio para apaziguar um fantasma mimado. Até a chegada da família Silva. Um casal e o filho deles, Gabriel, um menino quieto e educado da mesma idade do nosso fantasma. Pela primeira vez, eu vi o hóspede menino interagir com alguém. Vi ele sussurrando no ouvido do Gabriel perto do parquinho.
No começo, o Gabriel parecia assustado, depois curioso. E então ele começou a sorrir com aquele mesmo sorriso sem alegria. E o Gabriel mudou. O menino doce começou a fazer maldades. Empurrou uma menina no lago, colocou um sapo na cama dos pais, quebrou a janela da capela com uma pedra e culpou o filho de um dos funcionários. Ele estava se tornando um reflexo do fantasma. Eu entendi o que estava acontecendo. O fantasma não estava só brincando, ele estava ensinando, corrompendo. O meu limite foi quando passei pela cozinha e vi a cena. O fantasma, que os locais chamam de Romonzinho, estava mostrando para o Gabriel como abrir a válvula do botijão de gás industrial. Aquele gás que poderia explodir a cozinha inteira. Naquele momento, eu não pensei em regra nenhuma. Eu só pensei na família do menino. Corri para dentro, gritando: "Deixe ele em paz! Vai embora daqui!" O menino Gabriel saiu correndo, chorando. Mas o fantasma, ele não se assustou, ele não sumiu. Ele se virou lentamente para mim e sorriu. Um sorriso frio, adulto, inteligente. E pela primeira vez, ele falou. A voz dele parecia o som de vidro quebrado sendo remexido. "Você não entende, moço," ele disse. "Eu não quero a alma dele. Eu quero a dos pais dele." Eu fiquei paralisado, sem entender. "Ele é um bom menino," o fantasma continuou, o sorriso se alargando. "Ele vai fazer o que eu mandar. Vai acender o fósforo na hora certa, vai soltar o freio de mão do carro do pai na ladeira, vai colocar o remédio errado no copo da mãe. Eu não machuco crianças, eu ensino elas a quebrarem as suas próprias famílias, assim como eu quebrei a minha." O terror da verdade me atingiu em cheio. A lenda de Romonzinho era sobre um menino tão perverso que ateou o fogo na casa com os pais dentro. A maldição dele não era vagar como um fantasma. A maldição dele era repetir o seu pecado. Ele não era uma alma penada procurando paz. Ele era um vírus, um contágio de tragédia familiar. Ele se aproxima de uma criança inocente, a corrompe e a usa como um instrumento para destruir tudo ao seu redor, para recriar o seu próprio inferno pessoal na vida de outra pessoa. Eu não esperei o dia amanhecer. Fui até o quarto da família Silva e inventei uma desculpa sobre uma emergência familiar e disse que eles precisavam ir embora naquela mesma hora. O pai ficou furioso, mas acho que a urgência no meu olhar o convenceu. Eles arrumaram as malas e foram embora na escuridão. Eu pedi demissão na manhã seguinte. A gente tem pena de fantasma de criança. A gente acha que são almas puras, que sofreram uma injustiça. Mas a gente esquece que a maldade não tem idade para começar. Se um dia você vir uma criança fantasma, não reze por ela. Reze pela família mais próxima, porque o maior perigo não é o que o fantasma pode fazer com você, é o que ele pode te ensinar a fazer com quem você mais ama. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?